Imagine isso. Você está sentado de frente para ela no jantar. A luz da vela trêmula. Ela está sorrindo, rindo. Suas palavras fluem com facilidade, como um rio que já percorreu aquele caminho muitas vezes. Mas algo corrói o seu estômago. Os olhos dela brilham rápido demais. Os dedos tocam no copo com pressa. Você ouve ela dizer, claro que eu te amo. Mas lá no fundo, você sabe. Não por causa do que ela disse, mas por tudo o que ela não disse. Guerreiro, mentiras não são barulhentas. Mentiras são assassinas silenciosas, envoltas em palavras suaves, mascaradas por sorrisos familiares. E aqui está a verdade brutal. Mulheres não mentem como homens. Um homem mente com força, de forma ousada, desajeitada, às vezes desesperada. Uma mulher, ela mente com precisão. Ela engana com elegância. Suas mentiras nem sempre são palavras. São ações, silêncios, omissões, tempo. A maioria dos homens não vê os sinais, não porque são tolos, mas porque foram ensinados a confiar cegamente, em vez de observar com atenção. Você precisa entender isso, não para se tornar paranoico, mas para se tornar consciente. Consciência é poder. E um homem cego à enganação é um homem que entregou o próprio destino. Marco Aurélio disse, se alguém puder me provar que estou errado e mostrar meu erro, eu mudarei com prazer. Mas como você pode corrigir o rumo se nem enxerga a estrada virando? Hoje não estamos aqui para odiar, estamos aqui para ver, para despertar para os padrões que expõem a verdade por trás da aparência. Vamos revelar as 7 coisas que as mulheres fazem quando estão mentindo para você. Você precisa prestar atenção, porque esses sinais não gritam, eles sussurram. E apenas aqueles que ouvem com atenção irão escutar. Vamos começar. As palavras dela não combinam com sua energia, mas você ainda está focado no que ela está dizendo. Esse é seu primeiro erro. Palavras são a moeda mais baixa da verdade. O corpo de uma mulher fala mais alto que seus lábios. Quando uma mulher mente, ela pode dizer algo, mas seu tom, seu ritmo, sua entonação, eles mudam. A tensão psicológica vaza pela voz dela. Pode se tornar mais aguda, rápida demais, suave demais ou pior, ensaiada demais. Você pergunta onde ela estava na noite passada. Ela responde sem hesitar. Sorri rápido, mas sua voz está polida como aço, perfeita demais, controlada demais. Isso não é confiança, é uma encenação. Nossa biologia nos traz sob pressão. Dopamina, cortisol e adrenalina mudam o ritmo do corpo. Uma mulher pode nem perceber que sua voz mudou, mas se você ouvir, vai perceber. Os antigos estoicos ensinavam o controle sobre si mesmo, mas alertavam contra aqueles que manipulam a aparência para controlar os outros. Epicteto disse, as aparências não são realidade, você deve aprender a distinguir. Treine-se, guerreiro, para ouvir não as palavras dela, mas sua energia. A voz revela a tempestade por trás do sorriso. Preste atenção. Em seguida, as histórias dela são detalhadas demais ou vagas demais, nunca equilibradas. Isso não é coincidência. Isso é psicologia humana sob o peso da dissonância cognitiva, o desconforto mental de sustentar uma mentira enquanto finge que é verdade. Para aliviar esse desconforto, o mentiroso constrói a história nos extremos. Ou ela te dá uma sobrecarga de detalhes desnecessários, qual música estava tocando, quem estava sentado onde, qual bebida ela pediu, esperando sufocar sua suspeita com verdades triviais. Ou ela te dá quase nada, respostas vagas, frases ambíguas. Eu saí, só com amigos, você sabe como é. Ambas são máscaras. Ambos são véus sobre uma verdade que ela não quer que você veja. A mente, sob estresse, tenta equilibrar culpa com controle. Mas, guerreiro, você não pode deixar que ela controle o que você sabe. Os estoicos nos ensinaram a sermos indiferentes à bajulação ou ao medo, mas nunca indiferentes à verdade. Sêneca alertou, todo culpado é o próprio carrasco. Os detalhes dela, ou a ausência deles, não são presentes, são cordas. Procure pelo desequilíbrio.
Ela está se escondendo na complexidade ou na vagueza. De qualquer forma, ela está se escondendo. Isso não é sobre pegá-la numa mentira. É sobre se pegar antes de cair numa. Um homem enraizado na verdade é inabalável. E quanto mais você treina sua mente para enxergar esses padrões sutis, menos provável será que você seja vítima deles. Vamos continuar. O que mais revela as mentiras por trás dos olhos dela? Os olhos dela evitam os seus, mas não por medo, por estratégia. Veja, quando uma mulher mente, o contato visual vira um campo de batalha. Pouco contato, e ela parece falsa. Contato demais, e soa artificial. Então ela está presa num paradoxo. Manter o olhar pode revelar culpa. Desviar o olhar pode expor evasão. A maioria dos homens assume que desviar o olhar é sinal de mentira. Mas, guerreiro, aqui está a verdade. Muitas mulheres dominaram o contato visual. Elas aprenderam a olhar direto na sua alma enquanto escondem a delas. O verdadeiro sinal? Inconsistência. Ela mantém contato visual, mas só nos momentos errados. Ela te encara intensamente ao se explicar, mas evita seus olhos quando você fica em silêncio, quando ela não consegue ler seus pensamentos. É aí que a máscara cai. O cérebro humano está programado para espelhar confiança através do olhar. Mas o estresse quebra esse ritmo. A biologia evolutiva revela que, durante a mentira, a amígdala cerebral dispara sinais de alerta, acionando comportamentos subconscientes, como piscar mais rápido ou dilatar as pupilas. Esses sinais são micro-reações. Se você piscar, perde, mas se estiver presente, se tiver dominado sua consciência, verá os olhos dela não como janelas, mas como espelhos. E espelhos refletem o que não pode ser escondido. Agora, observe como o comportamento dela muda quando você faz perguntas simples. Uma mulher que está escondendo algo de repente se torna reativa, defensiva ou doce demais. Isso se chama compensação comportamental. Quando a culpa tenta se esconder sob afeto ou raiva. Você pergunta: quem era aquele cara que te mandou mensagem? Ela ri rápido demais, toca seu braço e diz: você está sendo bobo. Ou ela fecha a cara, cruza os braços e diz: você não confia em mim? Ambas as respostas são fugas, não são respostas. Por quê? Porque a mente humana, sob pressão, busca o caminho de menor resistência. Em vez de responder diretamente, ela desvia a energia. Excesso de carinho e agressividade são duas faces da mesma moeda, ambas desenhadas para te desarmar. A psicologia chama isso de desvio de atenção. E isso não é exclusivo das mulheres. Mas as mulheres são biologicamente mais hábeis na manipulação emocional, graças a milhares de anos de sobrevivência social. Sêneca disse: quem teme a morte jamais agirá como homem livre. Da mesma forma, quem teme a verdade jamais agirá como homem forte. Você deve ser indiferente à doçura dela e inabalável diante da raiva dela. Ambas são armas contra sua clareza. Fique firme, fique atento, repita sua pergunta, observe ela se contorcer sob o peso dela. E guerreiro, aqui vem o golpe fatal. Ela inverte a culpa. Você a confronta e de repente, você é o vilão. Isso é projeção. Um poderoso mecanismo de defesa psicológico. O culpado acusa. O mentiroso ataca quem o expõe. Por que você está sempre me acusando? Você é inseguro. Você deve estar escondendo algo. Essas não são respostas, são escudos. Uma mulher pega na mentira conhece uma verdade. O ataque é a melhor defesa. A psicologia evolutiva mostra que mulheres biologicamente programadas para a harmonia social e a sobrevivência usam a projeção para evitar perdas. Quando encurralada, ela não busca a verdade. Ela busca controle. Ao culpar você, ela recupera poder e enfraquece sua confiança. Não caia nessa. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. As palavras dela são ruído, as acusações, névoa. Corte tudo isso. Se ela inverte a culpa, ela teme ser desmascarada.
Se te chama de inseguro, está escondendo a própria instabilidade. A verdade não precisa de defesa, mas a mentira exige exércitos de palavras. Você deve enxergar através do caos. Desapegue, observe. Nos olhos dela, no tom, nas evasivas, ela revela tudo. Agora que os padrões dela estão se desmanchando, vamos olhar mais fundo para os movimentos finais. Agora repare como ela muda a rotina de repente. De forma sutil, quase imperceptível, mas não por acaso. Um dia, ela te manda mensagem toda manhã. Na semana seguinte, silêncio até o meio-dia. Ela costumava compartilhar tudo, até o trivial. Agora, está ocupada demais, esqueceu ou ia te contar. Essas não são mudanças inocentes, são as sombras da mentira. O comportamento humano é um ser de ritmo, e quando a culpa entra na mente, esse ritmo se quebra. Isso se chama inconsistência comportamental, um sinal psicológico bem documentado da enganação. O cérebro, pressionado por uma mentira, não consegue manter os velhos padrões. A agenda dela se fragmenta, ela se atrasa mais, está menos disponível. Você pergunta, onde você estava? Ela demora para responder, e a explicação é vaga. O estoicismo nos ensina a observar ações, não intenções. Epicteto alertou, não explique sua filosofia, viva ela. Da mesma forma, não ouça explicações dela, observe os padrões. Uma mulher, na verdade, é constante. Uma mulher na mentira é caos. A energia dela não está mais alinhada com a sua, porque está ocupada sustentando outra realidade. E aqui está a beleza brutal. Mentiras exigem energia. A verdade não. Com o tempo, a enganação a esgota, e no cansaço ela escorrega. Tudo que você precisa fazer é esperar e observar. Por fim, ela compensa em excesso com carinho súbito, presentes ou atenção. Não por amor, mas por culpa. Um dia, vocês discutem. No seguinte, ela te surpreende com seu prato favorito, elogios inesperados ou intimidade repentina. Você se sente desarmado, confuso, até grato. Mas isso é comportamento compensatório, um reflexo biológico da culpa. As mulheres, por serem emocionalmente mais sensíveis, geralmente sentem culpa mais intensamente que os homens e tentam equilibrar, não confessando, mas oferecendo. Mas entenda isso, o verdadeiro afeto não é repentino, ele é constante, honesto, natural. Quando o carinho dela aumenta sem motivo, não é amor, é penitência. Ela não está te amando, está tentando calar a culpa. Guerreiro, Marco Aurélio escreveu, a melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. Da mesma forma, a melhor defesa é ser diferente de quem mente para você. Não aceite carinho como verdade. Aceite apenas a verdade como verdade. A culpa dela não pode curar sua ignorância. Você deve enxergar além disso, com clareza, com equilíbrio, com desapego. Agora dê um passo para trás. Você viu a voz dela se transformar em encenação. As histórias, afogadas em detalhes ou perdidas na vagueza. Os olhos dela, as evasivas, a inversão de culpa, a rotina, o afeto movido pela culpa, todas peças de um quebra-cabeça que ela esperava que você jamais resolvesse. Mas você resolveu. Não porque é desconfiado, mas porque está consciente. E consciência é a forma mais elevada de poder. Veja, guerreiro, a maioria dos homens não é traída por mulheres. Eles são traídos pela própria cegueira, pela recusa em ver, confrontar, acreditar no que está diante deles. O estoicismo não é frieza, é clareza. E a clareza dá origem à liberdade. Você não é mais prisioneiro das mentiras dela. Você é guardião da sua verdade. Lembre-se disso. Você não precisa controlá-la, só precisa dominar a si mesmo. A enganação dela não é sua ruína, a menos que você escolha ignorá-la. Observe, aceite, haja. Se essa verdade te atingiu na alma, deixe um comentário abaixo. Desafio aceito. Mostre ao mundo que seus olhos estão abertos, sua mente afiada e seu espírito inquebrável. Curta, inscreva-se e ative o sino para nunca perder a sabedoria que manterá seu trono seguro. Poder não é dominação, guerreiro. Poder é autodomínio.
Nunca se esqueça disso.